Abre a sua Bíblia comigo. Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Cristo. Atos capítulo 2. Uma das coisas que eu entendo é o grande amor do Senhor para com a igreja dele. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que Deus ele tem sonhos para a igreja dele. Amém? E eu quero falar sobre um desses sonhos que Deus tem. E Deus ele é especialista em realizar os nossos sonhos. Amém ou não? Mas será que nós estamos realizando os sonhos de Deus? E um dos sonhos que Deus tem, eu quero falar sobre ele nessa noite, é sobre comunhão, sobre koinonia, sobre a participação mútua, sobre esse ajuntamento que nós estamos tendo aqui, que alguns tiveram ontem nas células, outros tiveram na segunda-feira, outros vão ter amanhã, na quinta, outros no sábado, aos domingos pela manhã, domingo à noite. Esse tempo de comunhão, ele é um sonho de Deus. Deus ele nunca trabalhou, ele nunca ministrou de uma maneira isolada, sozinho. Deus ele sempre trabalhou em comunhão. E lá no início da criação, a expressão bíblica é: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus ele sempre prezou ou primou pela comunhão. E um dos sonhos de Deus para a igreja dele é comunhão. E é sobre isso, comunhão, o sonho de Deus para os seus filhos, para a sua igreja. Atos 2, a partir do verso 42, a palavra de Deus diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Sabe o que eu vejo aqui? Essa igreja ela tinha comunhão todos os dias. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Pai, como precisamos do Senhor, como carecemos que o Teu Espírito Santo venha mais uma vez nos ensinar acerca da Tua palavra. Queremos, Pai, que o Senhor olhe para nós e veja em nós, ó Deus, o Teu sonho realizado. Que possamos entender o quanto o Senhor valoriza e se importa com a comunhão. Vem, Espírito Santo, sopra sobre a Tua igreja, sobre aqueles que escolheram ficar em casa e ouvir agora ou ouvir em outro momento esta mensagem. Sopra sobre eles também, Pai, para que eles entendam que o Senhor, ó Deus, espera que estejamos juntos nesse lugar, que não venhamos trocar esse tempo de comunhão por estar isolados ou no conforto da nossa casa, a não ser, ó Pai, que estejamos de fato impossibilitados de estar aqui.
Vem, Espírito Santo, faz a obra que precisa ser feita, leva-nos a esse entendimento e leva-nos a compreender a cada dia o grande amor do Senhor. Nós oramos, reconhecendo que o Senhor vai falar mais uma vez, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das coisas que Deus ele espera muito da sua igreja, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, fala justamente sobre a relação pessoal que os cristãos desfrutavam com Deus e uns com os outros, em virtude deles estarem unidos a Cristo. Entenda uma coisa, quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando você entregou a sua vida a Jesus, nós passamos a fazer parte de uma família. Nós passamos a caminhar juntos por causa da salvação em Cristo Jesus. Amém ou não? E uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, que nós nos aproximamos de Deus por meio de Cristo e nos aproximamos uns dos outros por meio de Cristo. E a presença de Cristo em nós, ela libera justamente essa unção tão tremenda de unidade, que nos leva a manifestar a glória do Senhor por onde passamos por causa desta comunhão. É por isso que nós olhamos uns para os outros e nos chamamos de irmãos, mesmo sendo tão diferentes uns dos outros, nós nos portamos um ao outro e nós declaramos: você é meu irmão em Cristo, você é minha irmã em Cristo. E por causa de Cristo nós voltamos a estar unidos com o Senhor. O Senhor ele veio quebrando toda a barreira da inimizade, para que pudéssemos ser um só no Senhor, manifestando a glória e o poder do Senhor. E aí, o inimigo sabe disso, porque quando você viu comigo o verso 47, diz que a igreja, ela caiu na graça de todo o povo, sabe por quê? Por causa da unidade, por causa da comunhão, por causa do amor que eles tinham e o prazer de estarem juntos. Havia uma alegria tremenda em se reunir. E aí, não tem como nós não alcançarmos Ibatiba para o Senhor Jesus, se nós realmente estivermos juntos e pensando de uma mesma maneira, com o mesmo propósito, numa mesma direção, tendo Cristo realmente nos conduzindo. E quem estabeleceu essa relação foi o Espírito Santo, que habita em todo cristão, unindo a Cristo e unindo a todos aqueles que são de Cristo. Amém ou não? Então o Espírito Santo ele nos convenceu, ele nos uniu ao Senhor, que deu a vida por nós, e nos uniu uns aos outros. Você crê no mover do Espírito Santo na igreja? Quantos aqui já ouviram o Espírito Santo pelo menos uma vez? Faz um sinal aí para mim. Baixa. Vou fazer a pergunta de outro jeito, para que você que não levantou a mão, levante. Você já entregou sua vida a Jesus? Levanta a mão. Opa. Se você entregou sua vida a Jesus, porque você ouviu o Espírito Santo. Amém ou não? É porque é Ele que convence. É Ele que convence, filho. Então você já ouviu, pelo menos uma vez, o Espírito Santo falar com você. Porque ninguém entrega o coração a Jesus se não for pelo Espírito. Então nós estamos aqui concordando com isso. Ele nos uniu a Cristo e é Ele que nos une um ao outro. Amém? Vamos pensar aqui em dois momentos rápidos, mais profundos. Por que a comunhão é o sonho de Deus para os seus filhos? Em primeiro lugar, porque tudo que tenho não é meu, é nosso. Amém ou não? Você continua falando amém? Você sabe que o que você tem é meu também. E o que eu tenho é seu também. Hein? Amém ou não? Quem quer ir embora? Você quer continuar aqui? Porque é isso, filho. Quando você chega no entendimento de que nós não temos nada, que tudo é do Senhor,
e que o Senhor nos deu, e é das mãos dele que devolvemos, e que abençoamos a obra, abençoamos uns aos outros. Então, tudo que eu tenho não é meu, é nosso. E no fim, tudo é do Senhor. Amém? Mas quando eu começo a pegar as coisas e começo a me tornar egoísta, eu paro de ter comunhão. Sabe por quê? Porque as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas. Quando eu entendo que as pessoas são mais importantes do que as coisas, nada me impede de poder abençoar e ser abençoado. E no final, tudo nós voltamos para aquele que é dono de todas as coisas. O versículo 5, do 45 do texto que nós lemos, diz assim: e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Entenda esse versículo, porque eu já vi muita gente pegando esse versículo e querendo se dar bem em cima do outro, distorcer. A palavra de Deus, ela é centrada. Ela não é aplicada de qualquer maneira. Quando eles faziam isso, é porque eles viviam numa comunhão tão grande que ninguém queria explorar ninguém. Mas ninguém conseguia ver o outro em dificuldade, eu tendo muito e o outro em dificuldade. Entende isso? Porque nos nossos dias, filhos, tem muitos exploradores. Muitos. E eu já vi alguns cristãos com boa vontade, falando abertamente, até nos grupos se expressando, em relação a ajudar algumas pessoas, que é visível que aquela pessoa ela só quer explorar. O que o texto está dizendo é que a família de Deus ela é tão unida, e que eles se importam tanto uns com os outros, que eu não consigo ter demais e ver o meu irmão que tem lutado, tem batalhado e tem enfrentado dificuldades, que só precisava de uma oportunidade para se reerguer, e eu tenho condições e retenho isso. Não tenho o coração voltado para abençoar. Quando há comunhão, há desprendimento, há desapego, a visão se torna ampla, eu consigo ver ao redor e perceber a necessidade dos que estão à minha volta. Eu consigo ter uma visão porque o Espírito Santo vai me levar a ver com os olhos dele. Entenda uma coisa, filhos. É um tempo de nós entendermos que é a comunhão que gera isso. É a comunhão que faz isso. É a comunhão que nos faz realmente ter uma visão ampla, aberta. Porque o Espírito Santo vai nos mostrar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, ali sobre a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Coloca ali para mim, por favor, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 3 e 4. Se você puder abrir a sua Bíblia ou acompanhar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3 e 4. Diz assim: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram de que maneira, queridos? Voluntariamente. Verso 4. Pedindo-nos, com muitos rogos, a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus.
Amém? A igreja é essa que, quando é desafiada, ela não tem dificuldade em participar, não tem dificuldade em abençoar. E Paulo diz que eles não foram forçados a contribuir, eles deram voluntariamente, porque o coração estava desprendido, viram a necessidade dos irmãos, levantaram uma oferta expressiva e se deram a si mesmos por amor um ao outro. Sabe por quê? Porque tinha comunhão, porque eles se importavam um com o outro, porque eles estavam juntos uns com os outros. Só quem vive em comunhão é que consegue viver isso. Por isso, querido, querida, você tem compartilhado? Se não tem, você precisa voltar para a comunhão, porque a comunhão libera o desprendimento. A comunhão nos faz ver a necessidade uns dos outros. Vou dar um exemplo aqui. Dentro da família, se um dos nossos familiares estiver passando um momento difícil, nós não vamos medir esforço para ajudar, é verdade ou não? Aí eu vou colocar entre aspas aqui, porque toda regra é exceção. Às vezes a gente tem dentro da família alguém que você já ajudou muito, mas que a pessoa não se posiciona. Então às vezes você tem que parar de ajudar para que ele se posicione. Entende isso? Mas nós estamos falando de família saudável, de família que está todo mundo batalhando junto, e que você ama, e que você percebe que a pessoa está enfrentando um momento difícil, e ali o seu coração queima, e você não mede esforços para ajudar, porque é família. Mas por que você sabe isso? Porque você está junto, porque você tem comunhão. Já vi muitos pais se sacrificarem para abençoar os seus filhos em dificuldade. E eu sei que tem muito pai, muita mãe aqui, que faria isso quantas vezes fosse preciso para abençoar um filho seu. Amém ou não? Sabe por quê? Porque tem comunhão, família. O que Deus espera da sua igreja é que tenhamos esta comunhão, de olhar um para o outro e entender, somos irmãos, filhos. Se dói aí, dói aqui. Se machuca aí, machuca aqui. Se você chora, eu choro. Se você se alegra, eu me alegro. Comunhão. A comunhão, ela opera realmente em nós o entendimento que tudo que eu tenho não é meu, é nosso. E estamos juntos nesse negócio. Amém ou não? Deixa Deus te usar. Compartilhe. Se não tem compartilhado, falta comunhão aí. Falta se identificar com essa família. Em segundo e último, por que a comunhão é o sonho de Deus para os seus filhos? Porque juntos nós somos imbatíveis. Diga amém. Na igreja primitiva, eles estavam sempre juntos. Sempre, sempre, sempre. Tinham tudo em comum. No templo, nas casas, na rua. Estavam sempre juntos. E aí quando a gente vem para a palavra de Deus, a comunhão é proteção espiritual. E a solidão nos faz vulneráveis. Entende uma coisa? Não existe arrogância maior do que a presunção de achar que se basta e que não precisa de ninguém. Provérbios 18:1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que eu aprendo aqui? Jesus, ele reconheceu a necessidade de companheirismo quando ele enviou seus discípulos de 2 em 2. Não vai sozinho não, vão de 2 em 2. Jesus reconheceu isso. Você não pode ficar só. Ele não enviou eles espalhados, sozinhos, mas de 2 em 2. O Pai reconheceu a necessidade de companheirismo quando ele faz
uma auxiliadora idônea para Adão. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira. E aí nós continuamos vendo, até o próprio Espírito Santo reconheceu a necessidade de companheirismo, quando o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Paulo não foi chamado e nem enviado sozinho. Entende isso, queridos? Então, quando a gente pega aqui Jesus, o Pai e o Espírito Santo, Deus na sua essência, ele sempre primou por comunhão. Ele nunca liberou uma palavra dizendo para nós estarmos sozinhos. E aí, em Juízes capítulo 18, versículos 7 e 28, se você puder colocar ali, Nicolas. Juízes capítulo 18, versículo 7. Esse texto, ele conta uma história interessante sobre uma cidade chamada Laís. Diz assim: então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava o quê, queridos? Seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino, que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam o quê? Longe dos sidônios, e não tinham que fazer com ninguém. Verso 28. Por favor. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob, pois reedificaram a cidade e habitaram nela. Vou contar essa história para vocês. Os moradores de Laís resolveram viver isolados de tudo e de todos, sozinhos. Eles não queriam se misturar com ninguém, queriam viver sozinhos. Então, o inimigo vem e ataca Laís, e foi fácil. Por quê? Porque eles resolveram ficar sós. Não tinha ninguém para socorrê-los, não tinha ninguém para ajudá-los, não tinha ninguém que pudesse vir e lutar por eles, porque eles fizeram uma opção de viverem isolados. Encontramos aqui algo interessante. Esses moradores de Laís se isolaram e acharam que não precisavam de ninguém, e esta foi a principal razão porque Laís sucumbiu. Ela estava sozinha, e essa também é a causa principal da queda no meio da igreja, quando os irmãos insistem em andarem sozinhos. Tem muita gente caindo, filho, espiritualmente falando, porque resolveram se isolar, resolveram ficar só, não querem mais continuar na comunhão. A cidade de Laís caiu porque ninguém se importou. Eles achavam que não precisavam de ninguém. Entenda uma coisa: o homem não foi feito para viver isolado. As pessoas precisam de comunhão. Deus não nos criou para vivermos isolados. Nós precisamos de comunhão. A comunhão é proteção espiritual. E não é difícil imaginar o que acontece com uma brasa fora da fogueira. Amém? Acesos. Quando nós resolvemos sair e viver sozinhos, nós ainda saímos incandescentes, mas rapidamente nós vamos apagar, porque não tem mais chama para nos alimentar. Entende isso, queridos? Você percebe que cada vez que nos reunimos, estamos aquecendo mutuamente? Só de encontrar um irmão, uma irmã, e ganhar um abraço, isso já aquece os nossos corações. Amém? Só de saber que nós estamos aqui juntos, adorando ao Senhor, e que vamos ter um momento de comunhão, e que antes de ir embora,
eu vou abraçar alguns e receber abraço de outros. Isso já aquece os nossos corações. Eu não quero entrar aqui no detalhe, mas já foi comprovado que o abraço, ele cura muitas e muitas enfermidades. Diga amém. Você está precisando abraçar mais, filho. Precisando abraçar mais. Como que isso faz bem, como que isso aquece. Quando ouvimos a palavra, o nosso coração se enche de fé. E só pelo fato de estar presente em um culto, somos guardados de setas malignas. Diga amém. Só pelo fato de você estar aqui hoje, o Senhor nos protege, Ele coloca uma proteção ao nosso redor e as setas malignas não podem atingir a nossa vida. Amém? Só pelo fato de estar nesse culto, já estamos guardados e protegidos pelo Senhor. A comunhão da igreja é segurança espiritual para você, filho. Por meio dela, o seu fogo é mantido e as suas batalhas são vencidas. Entenda uma coisa, as maiores quedas aconteceram quando alguém saiu da comunhão. As maiores quedas aconteceram quando alguém resolveu sair da comunhão. É verdade ou não isso? É verdade ou não é verdade isso? Verdade, filho. As maiores quedas da nossa vida, da nossa história, da sua vida, foi quando você resolveu sair da comunhão. Na comunhão nós enfrentamos lutas, mas estamos juntos. E aí, eu quero concluir essa palavra com Eclesiastes, capítulo 4. E aí eu vou partir para a conclusão mesmo, mas dentro desse texto. Eclesiastes capítulo 4, o grande sábio Salomão, a partir do verso 9, ele começa a dizer assim: precisamos uns dos outros quando se trata de trabalho. Verso 9, olha só. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Até quem trabalha sozinho, ele tem dificuldade. Por isso que, quando se trata de trabalho, nós precisamos uns dos outros. Mas o sábio Salomão continua dizendo no verso 10, precisamos uns dos outros quando se trata de caminhar. Verso 10, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Quando estamos na comunhão, pode ter momentos de fraqueza na minha vida e na sua vida. Mas aí você vai estar fortalecido e eu fraco, você vai me ajudar, vem cá, vamos continuar. Mas imagina se você cai na caminhada sozinho, quem vai te ajudar a levantar? Então Salomão está dizendo, precisamos uns dos outros quando se trata de caminhar. No verso 11 ele diz, precisamos uns dos outros quando se trata de calor. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E o frio está chegando, né? Ou já chegou? Já chegou, já foi, que eu estou sentindo calor agora. Daqui a pouco ele volta de novo. E não tem coisa melhor do que estar lá grudadinho com Débora nesse frio. E aí nós aqui juntos, nós liberamos o nosso calor do corpo um para o outro, amém ou não? É isso, filho. É isso que Salomão está dizendo, ou Deus falando através de Salomão. Nada como a comunhão para manter o coração quente. No verso 12 diz, precisamos uns dos outros quando se trata de guerra.
Verso 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Entenda uma coisa, igreja, nós estamos numa guerra. Jesus está às portas, o inimigo não está brincando de ser inimigo. E nós juntos, nós vamos ser mais fortes para vencer o inimigo, amém ou não? É isso, a comunhão nos faz entender isso. Por que a comunhão é o sonho de Deus para os seus filhos? Porque aprendemos a repartir e nos tornamos imbatíveis. Quantos nesta noite sentem ou estão sentindo a necessidade de voltar à comunhão? De voltar a essa comunhão gostosa e maravilhosa. Feche os olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Tudo que Deus espera da sua igreja nesse tempo é que possamos nos unir para cuidar uns dos outros, nos importar uns com os outros, para liberar uma unção, para alcançarmos realmente esse município para o Senhor Jesus. A comunhão é um sonho de Deus. Talvez você não esteja realizando o sonho do Senhor, mas essa noite você quer passar a realizar o sonho de Deus. Fale com Deus aí, eu não vou fazer nenhum apelo, não vou te convidar para ficar em pé, para vir à frente, nada. Mas se você entende que tem falhado em relação à comunhão, diga para Deus: Senhor, a partir de hoje, eu quero que o Senhor olhe para mim e veja o teu sonho da comunhão realizado na minha vida. Porque a partir de hoje, eu vou estar mais junto, mais presente. Eu vou me desprender. Eu vou ter uma visão mais ampla. E eu vou me tornar imbatível. Porque a hora que eu estiver fraco, eu vou ter sempre alguém fortalecido do meu lado. E a hora que alguém estiver fraco perto de mim, eu vou estar tão forte que vou poder ajudar a se levantar. Pai, nós estamos aqui amando o Senhor sobre todas as coisas. Te adoramos porque o Senhor tem sonhos para a tua igreja, para as nossas vidas. Meu é nosso. A comunhão nos torna imbatíveis. Libera sobre a tua igreja, sobre aqueles que estão assumindo com o Senhor, movidos pelo teu Espírito, um compromisso de voltarem à comunhão, de estarem presentes nos cultos, nas celebrações, nas células, na vida um do outro. Pai, aqueles que estão em casa nos ouvindo agora, ou que estarão ouvindo essa mensagem, que trocaram esse tempo da comunhão, Pai, vai ao encontro, alcance também estes corações, faz a obra que precisa ser feita, para que possamos ter uma igreja junta, manifestando a Tua glória, tendo tudo em comum, para que possamos cair na graça dos moradores de Batiba, e que a cada dia o Senhor possa acrescentar à igreja aqueles que hão de ser salvos. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor derrame sobre nós esta unção de entendimento e que os teus sonhos se realizem, Pai, através da tua igreja neste lugar. É a minha oração que faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.